Começa agora pelo YouTube. Tocando em frente. No nosso canal do YouTube, não percam. Bom programa. A internação é um dos caminhos mais buscados como parte do tratamento para a dependência química. É neste momento que muitas famílias encontram dificuldades. Com o objetivo de buscar vagas sociais a custo zero para atender famílias carentes, lançamos a campanha Tocando o Coração. Ouça o programa Tocando em Frente, com o psicólogo Ivanildo de Andrade, todos os sábados, a partir das 7h, pela Rádio 9 de Julho. E saiba mais sobre a campanha Tocando o Coração. Deixe seu coração ser tocado e venha fazer parte desta história. Boa noite. Você que está nos ouvindo, e o apelo da campanha Tocando o Coração. Se o seu coração, você que é de uma comunidade terapêutica, você que é de uma clínica, se o seu coração for tocado, entre em contato com a gente. Nos ligue. Vai ser de grande valia essa tua oferta. Porque, na verdade, você não está só nos ajudando, você está ajudando famílias que estão em desespero, famílias que não têm condições de arcar com uma internação. Deixa seu coração ser tocado. Liga pra gente, 2779-6420. Você é do país inteiro, liga pra gente. Olha, 11 o DDD, 2779-6420. Ou entra no WhatsApp. WhatsApp, olha, 11 9 7152 4880. 11 9 7152 4880. Ou pelo e-mail Tocando o Coracão, sem os acentos, @gmail.com. Tocando o Coracão, @gmail.com. Deixa seu coração ser tocado. Isso aí, campanha Tocando o Coração, precisando aí de parceiros para que nós tenhamos a possibilidade de fazer o tratamento de pessoas que têm dificuldade para pagar. Queria mandar um abraço para o Instituto Nova História, que essa semana acolheu mais um dependente. Então o Instituto Nova História é um grande parceiro nosso na campanha Tocando o Coração. Já mandando um abraço também para o Amauri, da Juventude contra o Crack, e o programa dele lá na rádio pela manhã. A Maria tá sintonizada aqui conosco, e também pro Walter do grupo Curados para Amar. Um grande abraço, Walter. Parabéns a vocês dois aí que fazem um trabalho fantástico aí também com a dependência química e com o alcoolismo. Ligue para nós, 3932 1600, 3932 1600. Deixa o seu recado, sua pergunta. A Emanuela está lá prontinha para te atender, e nós estamos também aqui gravando este programa, e a partir de terça-feira estará ao vivo, já estará disponível no nosso canal, no canal do YouTube. Peço a gentileza para quem estiver nos ouvindo, cadastre-se, inscreva-se lá no nosso canal, Programa Tocando em Frente no YouTube, e nos ajude a aumentar o número de inscritos e assim aumentar também a possibilidade de que pessoas consigam ter acesso à informação e essas entrevistas que realizamos aqui na Rádio 9 de Julho. Senhor Herculano dos Anjos, boa noite. Queremos agradecer a sua participação, sua presença aqui conosco. O senhor, como diretor da América Biomédica Brasil, que está já há um bom tempo trabalhando com os testes toxicológicos, E o tema é justamente esse: os testes toxicológicos como forma de inibir e prevenir o uso de drogas. Boa noite, senhor Herculano. Boa noite, Ivanildo. Boa noite aos senhores ouvintes da Rádio Tocando em Frente, da Rádio 9 de Julho. Este programa tem contribuído para informar todos aqueles que debatem o problema das drogas, mas que eventualmente não têm muito conhecimento sobre o assunto, mas vocês têm elucidado todo mundo. E é um prazer enorme eu estar aqui para poder partilhar com vocês e com todos que nos escutam a experiência que nós temos de 22 anos trabalhando nesta área.
22 anos, senhor Herculano. Ok. Pro povo, pro pessoal que está nos ouvindo, pra mãe, pro pai, pra pessoa que talvez não tenha a compreensão dos testes toxicológicos. O senhor está 22 anos trabalhando nessa área. O que são esses testes toxicológicos, senhor Herculano? Olha, Ivanildo, os testes toxicológicos é uma análise. É uma análise como para que o povo entenda melhor. A ciência e a tecnologia possibilitou a realização, fabricação desses testes como se fosse aquele teste de gravidez que a senhora normalmente compra na farmácia. Na farmácia. Só que com monoclonos, com reagentes específicos para cada uma das drogas. Certo. Eles podem ser utilizados individualmente, tiras individuais para cada substância, ou no caso de nós não sabermos, não termos a certeza absoluta de quais são as drogas que os indivíduos ou que as pessoas estão usando, nós podemos acoplar, juntar várias tiras em um só painel e simultaneamente obter resultados em 5 minutos para várias drogas. Então é um teste rápido, né? Esse teste ele pode demorar ao máximo entre 5 a 8 minutos, dependendo de 5 a 8? Dependendo da substância. Uhum. Eles são altamente confiáveis, são testes que permitem um índice de confiabilidade acima dos 99%, muito embora nós saibamos que, como eles são testes qualitativos, por outras palavras, eles não conseguem distinguir se o resultado positivo em opiáceos, por exemplo, se ele foi pegar heroína, morfina ou codeína, mas ele pegou um opiáceo. Então nós devemos mandar confirmar. Também a nossa alimentação vai influir no pH da urina, nas creatininas da urina, que podem também ter influência no resultado. Então todos os resultados positivos que nós que através dos testes conseguimos obter, sempre solicitamos uma confirmação. Só que no Brasil praticamente todos os laboratórios fazem esse tipo de exame e informam os seus clientes de que fizeram o exame confirmatório, mas estão utilizando uma tecnologia igual àquela que é fabricada para o exame rápido. Não está certo. O exame toxicológico deve ser obrigatoriamente confirmado através de outra metodologia, que o Brasil tem poucos laboratórios nessa área, que é a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa. Então sim, aí é possível pegar com toda a confiabilidade se o indivíduo consumiu a heroína, a morfina ou outra droga semelhante, né? Que é o que compreende a classe dos opiáceos. Dos opiáceos, sim. Agora, pro nosso público que tá lá, né? Essa mamãe, esse papai, este amigo, este primo, esse tio, o senhor falou de urina, então esses testes, eles, o que vai identificar ou não a presença de uma substância é a urina, é assim que é feito? No Brasil e no mundo, a amostra biológica mais eficaz, com mais garantia de obter resultados em uma análise toxicológica é a urina. Contudo, recentemente surgiu ideias, inclusive uma lei, obrigando determinada atividade profissional a realizar exames toxicológicos através de cabelos ou pelos. Mas há uma informação que não está sendo passada à população, que é o seguinte: o cabelo, ele demora quase um mês para crescer, em média. Se eventualmente, conforme a lei está falando que resultado do exame mínimo 90 dias. Isso significa que um indivíduo que vai fazer esse exame tem que ter na cabeça pelo menos 4 centímetros de tamanho de cabelo, o que a maioria dos homens não tem. Então, além disso, esse exame não pega se ele consumiu há 10, 12, 15 dias atrás. Porque quando ele consumiu a droga, o cabelo não estava fora do couro cabeludo, não atingiu o tamanho suficiente para que a tecnologia permita obter o resultado. E então, significa que o Brasil, me perdoem se os ouvintes, mas estou falando daquilo que eu sei, aquilo que eu estudei, aquilo que eu trabalho há 22 anos, o Brasil está comprando uma semi-mentira.
Uma semi-mentira. Porque na verdade o cabelo pega o resultado, sim senhor, só que a empresa que vai fazer o exame ao funcionário vai ficar sem ter uma certeza absoluta se o indivíduo consome ou consumiu. Porque quem consumiu lá atrás não significa que seja dependente químico hoje. Porque quando o exame é feito, hoje, por exemplo, ele consumiu há 3 meses atrás, a droga não está mais no órgão, ele não está sob o efeito das drogas. Essa droga atuou no organismo dele lá atrás. Mas aí ele está 3 meses sem uso, logo eu não posso crucificar, não posso acusar, não posso deixar de admitir alguém, porque ele até pode ser um excelente funcionário, mas a imagem dele vai ficar marcada toda a vida. Então precisa-se ter um critério melhor, digamos, estabelecido para poder fazer a utilização disso como forma de detectar a presença ou não de drogas, né? Agora, por exemplo, né? Então, o teste com o cabelo, então, a ideia é pegar uma janela maior, né? Voltar aí 30, 60, 90 dias. Sempre para cima de 90 dias, de acordo com a lei. Certo. Agora, e para essa família, ou até mesmo para a pessoa... alguém está precisando tirar uma dúvida, né? E às vezes o filho é menor de idade, eu não estou usando. Como é que um pai e uma mãe pode, nesse caso, atuar, senhor Herculano? Eu sei que não é fácil, é uma situação constrangedora um pai questionar um filho. Mas também sei, se nós pais não fizermos isso, estamos colocando em risco, sérios riscos, o futuro do nosso filho e da nossa família. O que ocorre normalmente, e as pessoas que me procuram todos os dias falam, é o seguinte: eu desconfiei que o meu filho estava usando drogas há 1 ano atrás. Eu questionei sobre esse uso das drogas. Ele falou que não estava usando. Como eu não tenho como verificar, eu tive que calar a boca. Mas, envolvidos um ano ou mais, o filho não tem, o pai não necessita mais perguntar nada, porque ele já está até exteriorizando o vício que, entretanto, nesse último ano se instalou. Agora, retornando 1 ano atrás, quando o pai começou a perceber as alterações do filho, e ter a desconfiança. Quando desconfiou, se o pai eventualmente tivesse solicitado ao filho para confirmar através de um exame toxicológico a resposta que ele deu negativa, o exame seria positivo. Se o exame foi positivo, ele ainda não era viciado. Não sendo viciado, eu tenho toda a capacidade do mundo, através da psicologia, da psiquiatria e do diálogo, de desviar a mente, desviar as amizades, desviar o nível de vida do meu filho, para que ele não fique dependente químico. E aí que a gente fala se o pai detecta isso e constata com uma prova efetiva a partir de um teste de uma urina colhida, a família pode agir preventivamente para que não exista um aumento do consumo e não se torne um problema mais sério, né? Ivanildo, eu escuto diariamente há 11 anos o seguinte: eu não devo fazer prova contra mim mesmo, eu não posso obrigar o jovem a fazer esse exame, é proibido. Caros ouvintes, em causa está a vida do seu filho, a vida do meu filho e a vida de milhões de cidadãos deste país. Não há nenhuma lei no Brasil que diga que é proibido fazer exame toxicológico ou que é proibido cuidar da saúde de alguém. Nós escutamos também da parte de políticos que os estados e os municípios não levam mais a sério a realização dos exames toxicológicos, porque este é um tabu muito grande no Brasil. Ninguém fala abertamente sobre o problema. O que é facto é que nós vemos o problema nas ruas, nós vemos o problema nas armas de fogo que estão sendo utilizadas por jovens que não sabem o que estão fazendo, mas estão assaltando e matando, porque um ladrão profissional, um bandido profissional, ele não mata. Quem mata são os jovens que têm receio do resultado daquele exame, não estão preparados, mas eles sabem que estão sendo dominados pela doença. Se, na realidade, nós pretendermos
reduzir substancialmente a pandemia que está no Brasil da dependência química, se nós pretendemos reduzir substancialmente o índice de criminalidade no Brasil, se nós pretendemos trazer a paz social, então sim, nós temos que inibir o consumo das drogas. E para eu inibir, não é que eu chegue no jovem estudante ou no funcionário com arma na mão, não. Nós podemos, através da informação da realização do exame toxicológico, informar que nós vamos fazer aleatoriamente vários exames toxicológicos diário, porque o indivíduo que consome drogas, ao escutar e ao ter conhecimento da realização desses exames, o psicológico dele vai ficar com o pé atrás, né? Ele vai ficar, opa, bom, eu preciso ter cuidado. Senhor Herculano, olha só que interessante, até pegando um gancho no que o senhor está falando, a doutora Lívia Lopes trabalha no Pinel, aqui em São Paulo, ela trabalha com dependentes químicos, ela pergunta são duas perguntas muito interessantes para o senhor. Boa noite, quanto tempo a maconha fica impregnada no corpo? Ou seja, se o jovem usou, se a pessoa usou, quanto tempo é possível se detectar, né? Ela tá mandando um abraço pro senhor já. E se vende em farmácias esses testes? E se não vender em farmácias, onde achar? Doutora Lívia, um abraço, obrigada, boa noite, prazer falar com uma excelente profissional. Responder a sua pergunta sobre o tempo de permanência da maconha no organismo. Isso. Para que na urina seja detectado. Certo. Depende de como ele o utiliza. Se ele é um usuário esporádico, consome uma vez por semana, se ele parar hoje, essa maconha pode ser detectada na urina até 2 semanas. 15 dias. 15 dias. Porém, se ele for um consumidor frequente, se ele consumir a maconha diariamente, se parar hoje, agora, doutora Lívia e senhores ouvintes, atenção. A ciência não tem a certeza absoluta do tempo, mas sabe que é mais de 30 dias. Ou seja, após a parada do consumo da maconha, essa maconha, ela foi metabolizada, foi jogada no fígado e o fígado joga fora imediatamente tudo que é venenos para os rins. Uhum. A maconha não é uma droga solúvel, como é a cocaína. Como não é solúvel, ela fica grudada nas paredes do rim muito tempo e à medida que vamos ingerindo água ou líquidos, esse líquido vai retirando paulatinamente os metabolitos até zerar. Só que muitas vezes ocorre, eu recebi ligações de pais e profissionais que me ligam falando: Herculano, passou 30 dias, fiz o exame, deu negativo, eu fiquei feliz. Só que no outro dia fiz de novo e voltou a dar positivo. Isso é possível, doutora Lívia. É possível porque, infelizmente, ou felizmente, naquele momento, o organismo expeliu o que restava, o que estava sobrando de metabolitos no rim da pessoa. Pode, inclusive, acontecer até 40 dias após. Sobre as farmácias. Boa pergunta, gostei, doutora Lívia. Vou contar uma coisa para a senhora e para quem está escutando, que é o seguinte: na Europa os testes são vendidos, e nos Estados Unidos os testes são vendidos em todas as farmácias. Na Europa e Estados Unidos. E nos Estados Unidos. No Brasil, nós começamos uma campanha muito grande junto aos psiquiatras, psicólogos e farmácias para que pudessem interagir todos. E o engraçado é que há cerca de uns meses atrás eu recebi uma carta da Anvisa quase querendo encerrar a minha empresa, quase querendo proibir de importar os produtos, porque eu estava fazendo uma campanha através de folhetos informativos para ajudar as farmácias a vender. Então eu tive que parar. E começo a pensar o seguinte: vou eventualmente vender droga, porque se eu vender droga, a Anvisa não vem na minha empresa falando que vai me encerrar a empresa. Vendendo a droga, eu estou matando o meu cidadão. Vendendo os testes, estou colaborando e contribuindo para a saúde do povo. A saúde. Então, neste momento, doutora Lívia, ainda não está nas farmácias. Esse é um assunto que vocês, profissionais, devem continuar diariamente levantando, questionando, porque, por exemplo, a Anvisa acabou de aprovar
a venda de um teste de HIV nas farmácias, o que na Europa e nos Estados Unidos não existe, porque o HIV, um indivíduo que é menos educado, menos preparado ou menos informado, ele desconfia que pode estar contaminado, ele vai na farmácia, compra o teste, em casa faz o exame, deu positivo, e aí ele se mata. Com as drogas, não. Eu vou na farmácia, acompanho o meu filho no psiquiatra, porque o psiquiatra é um médico, mas não é um Deus. Ele não está permanentemente ao lado dos seus pacientes. E uma das coisas que é comum no tratamento da dependência química é a negação. O indivíduo que vai no psiquiatra hoje assume um compromisso com o seu médico, diz: doutor, eu não vou usar mais, mas a primeira coisa que ele vai fazer, porque não é ele, é a mentalidade dele, é o cérebro dele, ele vai usar drogas. E quando ele volta na consulta, o médico não tem como saber. Entendi. Então você está dizendo, vamos fazer o seguinte, até para a gente pegar esse ganchinho, vamos fazer outro intervalo, né? E retornamos na sequência com essa entrevista fantástica com o doutor Herculano, falando sobre os testes toxicológicos podem ser feitos de uma maneira super simples e fácil e detectar quando o jovem está fazendo uso de uma substância e assim trabalharmos a prevenção e a inibição no uso de drogas. Vamos ao nosso intervalo e já voltamos. Casa Dia São Paulo. O quanto você pagaria para salvar quem ama? Amor não tem preço. Casa Dia São Paulo. Não desistimos de quem você ama tanto. Estamos de volta com o programa Tocando em Frente. Um abraço a vocês que estão aí nos assistindo pelo YouTube. Na terça-feira estaremos no ar pelo YouTube. Um abraço. Temos o nosso canal lá. Vá lá no nosso canal do YouTube, programa Tocando em Frente. Várias entrevistas estão lá, um material muito rico para você ouvir e ver e perceber o quão importante é a participação desses profissionais que vêm aqui nos ajudar a compreender cada vez mais a questão da dependência química. Um abraço para Maria das Dores de Castro, lá de Bauru. Ela tá mandando um abraço para os Ivanildos e pede um alô, né? Ela e amigos de Bauru e Jaú escutam sempre o programa. Oh, que beleza, hein? Bauru e Jaú, Ivanildo José. Um beijo no coração. Bem grande, viu? Que bacana. Foi ela que disse que lá em Bauru pega a rádio. Ela consegue sintonizar a rádio lá em Bauru. Olha que interessante. Que maravilha. Um grande abraço, tá, Maria das Dores? Muito obrigado mesmo. Maria, ajuda o pessoal. Fala o pessoal se inscrever também lá no nosso canal do YouTube, ok? Pessoal, um abraço para Maria Bela Viana, Deise Tavares, Linore, Alan Castro, Cristina Machado, Rafael Teixeira, Thiago Silva, Ingrid Marques, toda essa galera que tá aí pelo Facebook, curtindo a nossa página, curtindo ali os nossos posts, né? Muito obrigado por vocês também interagirem conosco aí pelo Facebook. Tem uma perguntinha aqui, duas perguntas. Tem uma do senhor Miguel Tortorelli, vice-presidente do Amor Exigente, que sempre está conosco participando, dizendo o seguinte: ele quer saber sobre o fio de cabelo, quanto tempo se pega o uso, né? Nós falamos já, mas o senhor Herculano vai dar uma reforçada. E uma outra pergunta, senhor Herculano, não sei se você vai conseguir, da Ana, lá de Emiliano Matarazzo. Um abraço, viu, Ana? Ela pergunta pro senhor que quem fumou durante 30 anos, né? Quanto tempo a nicotina fica no corpo? E existe alguma técnica para parar de fumar? Deixa eu primeiro enviar um abraço sentido muito forte para todos os heróis que estão nas comunidades terapêuticas. Opa! Todos esses heróis que lutam diariamente para ajudar o cidadão, ajudar o próximo, que sofrem, que vivem diariamente o sofrimento de cada um daqueles que entra para se tratar. A vocês, meus amigos, há 22 anos que eu trabalho com vocês e reconheço do coração o sofrimento e o voluntariado que vocês são para que possam ajudar todos os irmãos que chegam
precisando de ajuda, e vocês estão sempre prontos a ajudar para que esse novo internado possa em pouco tempo passar a respirar e a sentir o ar puro como vocês sentem atualmente. Um grande abraço para vocês e podem contar com a gente sempre que desejarem. Respondendo ao Sr. Miguel, daqui um grande abraço para ele e para todas as famílias do Amor Exigente que lutam ao longo dos anos diariamente para conseguir ultrapassar problemas familiares originados pela droga. Sr. Miguel, o cabelo é uma tecnologia antiga, mas que recentemente foi colocada à disposição da população. Nós sabemos que o cabelo cresce cerca de 1 centímetro por mês. Então, significa que também sabemos que se um indivíduo consumir drogas nos 15 dias atrás, ou se eu consumiu drogas há 15 dias e hoje tirou o cabelo, esse resultado vai ser negativo. Eu sei, tem informação que há entidades, pessoas vendendo, comercializando e que passam uma informação que, a meu ver, e muito respeito pelos outros profissionais, a informação que eles passam não está completa. Está faltando alguma coisa. Quando se diz, eu pego através do cabelo até 3 meses, falta uma coisa aí. Eu tenho que dizer que pega até 3 meses se ele tiver 4 centímetros de cabelo na cabeça e após 15 ou 20 dias de ter usado. Então há uma meia-verdade. Por exemplo, eu recebo muita informação diária, solicitações de pais que dizem, não, eu estou fazendo exame de cabelo ao meu filho. Eu me questiono, por que é que eu tenho que saber se o meu filho lá há 3 meses estava usando drogas, se o meu problema é hoje? Eu tenho que acompanhar a evolução diária do meu filho. Que são os testes rápidos. Porque lá atrás ele consumiu drogas, isso eu já sei, porque ele está dependente de químico. Agora, se eu vou tirar um cabelo ao meu filho hoje para saber se ele consumiu a semana passada, cidadão, lamento muito, você está aí gastando dinheiro. Essa é a minha opinião. Agora, temos a Ana, que ligou também, um abraço para a Ana, continua a sintonizar esta rádio, que está aqui para te ajudar diariamente. Sobre o cigarro, bom, esse é um problema muito sério, sabe? São mais de 10 anos para desintoxicar completamente, muito embora eu tenha exemplos, casos em que tem pessoas que deixaram de fumar há 16 anos e ainda hoje tem aquele picarro, aquela falta de ar, às vezes tem a ver com os alvéolos pulmonares que de repente ficaram entupidos. Mas, sinceramente, Ana, a solução para cada um dos casos está na cabeça. Nós temos que interiorizar a nossa capacidade de agirmos e de fazermos aquilo que nós queremos. Quando nós não queremos, o organismo também não corre atrás. Então, Ana, tudo está na cabeça. No entanto, existem tecnologias na psiquiatria e terapias na psicologia que podem muito bem ajudar as pessoas que os procurarem. Olha, temos uma pergunta aqui da da dona Regina Tortorelli. Existe alguma forma de testar o motorista numa blitz se ele usou droga pelo tipo bafômetro? É isso, senhor? Obrigado, dona Regina. Dona Regina, um grande abraço. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que há um motorista que traz um caminhão de Fortaleza para São Paulo. Normalmente são 3 dias de viagem e esse motorista carregou o caminhão, saiu da cidade de Fortaleza, parou em Caucaia e tomou 1 quilo de cocaína. Cheirou 1 quilo, está feliz da vida, ele é um herói, pega no caminhão e ele vem direto até São Paulo. Quando chegar em São Paulo, se eu for tirar o cabelo dele para examinar, o resultado é 0. Não pega. Mas se eu pedir a ele para fazer um xixi, aí eu pego na hora. Porque a urina permite pegar a partir de 1 hora para trás. 2 dias, 3, dependendo da droga. Agora, se o policial na blitz pretende saber se o motorista, naquele momento em que ele aborda, se o motorista está assim sob o efeito da droga, porque a droga ela tem um tempo muito curto de efeito no organismo.
A tecnologia que é utilizada, que nós utilizamos na Europa, é saliva. Saliva? A saliva permite obter resultado do uso naquele momento. Porque a urina ela demora um tempo para metabolização, né? E a saliva não, já está... O organismo, ele é um computador fabuloso. O organismo, quando recebe o veneno, tem que o jogar fora na hora. Um exemplo que eu vou dar é quando nós bebemos leite estragado, na hora nosso organismo rejeita. Então veja, o organismo foi invadido por substâncias venenosas, alheias ao nosso organismo, joga fora imediatamente. No caso da cocaína, se for cheirada, ela vai entrar na corrente sanguínea e o sangue vai imediatamente, em 8 horas e meia, vai rejeitar, vai jogar para o fígado. O fígado metaboliza e joga fora. A saliva não. A saliva, ela, assim como o sangue, ela recebe a droga e mantém durante 7 ou 8 horas esses metabolitos que podem ser detectados através da nossa tecnologia. Então, existe uma possibilidade de fazer esse tipo de teste num motorista? Sim, na Europa e nos Estados Unidos, nós trabalhamos com várias polícias que quando atuam na Blitz, colocam o teste na boca da pessoa, tira um pouco de saliva e o resultado obtém na hora. Na hora. E esses testes existem, estão disponíveis no Brasil também, senhor Herculano? Nós já temos neste momento o processo todo na Anvisa para que seja aprovado e começar a informar e a ceder às polícias. Se na Europa e nos Estados Unidos é tão utilizado, você está dizendo que, inclusive porque, mas legalmente vai produzir prova, mas se na Europa e nos Estados Unidos isso já é utilizado, se eles perceberam que é uma forma de inibir, até mesmo de prevenir, por que aqui no Brasil isso não acontece? Bom, isso eu não sei, ainda não sou um cidadão brasileiro, falta pouco. Deixa eu até falar isso, o senhor Herculano, vocês perceberam que tem um sotaque de cearense, né? O senhor Herculano, na verdade, a origem é... Eu sou de origem portuguesa, mas eu cresci na África. Depois voltei a Portugal e corri meio mundo e hoje estou aqui. Então o senhor está falando como alguém que vivenciou isso lá em Portugal e também nos Estados Unidos. Os 22 anos de experiência me permitiram viajar muito e colher experiências de muitos países e vários continentes. Nós sabemos que a lei que permite ou não permite fazer exames toxicológicos não existe. Logo, morando e vivendo num país democrata, onde a democracia é plena, eu sou obrigado a fazer tudo o que a lei não permite. Tudo que não consta na lei, eu posso fazer. Se eu vivesse em uma ditadura, a ditadura ia fazer, você não pode fazer, eu não faria. Agora, além disso, se eu sei que o exame toxicológico pode interagir psicologicamente nas pessoas, afastar a pessoa, se eu sei que o indivíduo doente, porque a dependência química é uma doença. Ela é uma doença, ela é progressiva, ela é crônica, ela mata, etc. Então, se eu tenho esse problema grave, eu tenho que diagnosticar a presença para poder tratar. Exato. Veja, nós temos no Brasil um consumo de droga enorme na parte dos médicos. Então, logo aí eu tenho uma classe em que grande parte dessa classe está contra os exames toxicológicos. Eu tenho um consumo enorme de cocaína nos advogados. Logo, eu tenho os indivíduos que mexem com o direito contra essa droga. Depois eu não ia falar, mas vou abrir a boca. Mais de 5% dos policiais militares no Brasil consomem drogas. Eu ia fazer justamente essa pergunta para o senhor, né? Como que é isso dentro como que a polícia militar, a polícia entende e vê a questão dos testes? Olha, na Europa nós vendemos testes em vários países e nos Estados Unidos e que eles realizam os exames diariamente e aleatório. Ou seja,
Todos os nomes são colocados no programa e diariamente são sorteados 5, 10, 20, de acordo com o interesse de cada comando. Somente essa informação de que os exames vão ser realizados aleatoriamente, em Portugal, por exemplo, fez baixar o consumo de drogas de 4% para 0,03%. Ou seja... Nada, quase nada. Ou seja, é uma ferramenta que ajuda na inibição do uso. Eu tenho aqui uma informação, um cálculo que eu fiz há uns dias. No Brasil inteiro, só na área da Polícia Militar, atenção. O Estado brasileiro, em todos os... Quando eu falo Estado, é o país, o Brasil. O país gasta por ano mais de 2 bilhões de reais em pagamentos de salários a indivíduos policiais e militares que foram escolhidos pelos comandos para representar, para cuidar do seu povo, para que pudesse interagir na parte social, mas que não estão trabalhando. Então, são 2 bilhões e 100 milhões de reais que o Brasil está pagando a indivíduos que não estão contribuindo. Senhor Herculano, eu tenho aqui, né, eu sou brasileiro, com muito orgulho, e eu tenho umas dúvidas. Quando a gente fala assim, nós não podemos colher prova contra nós mesmos, mas o esporte está aí e está sendo punido. Lá todo o pessoal da Rússia, lá do atletismo, foram pegos aqui no país também atletas sobre uso de drogas, jogadores em futebol, e essas pessoas são afastadas, eles recebem uma pena. Quando o senhor diz a lei, não existe uma lei, né, que também diz que não fazer, mas por que o esporte faz? Isso é uma pergunta que às vezes eu fico me questiono. Por que o esporte pode e os pais não podem? Olha, nós temos muitas empresas, mas muitas empresas que decidiram cuidar dos seus funcionários, e para cuidar deles tem que saber se eles estão doentes ou não. Essas empresas criaram normas internas, elaboraram programas eficazes, não só de informação ao problema do consumo de drogas, mas também os funcionários automaticamente eles aceitam de livre e espontânea vontade, porque eles sabem que a empresa pretende cuidar deles e fazem os exames toxicológicos. O indivíduo cujo exame surge como positivo, ele não é demitido, não pode ser demitido porque ele é um doente. Então a empresa contribui para o seu tratamento até uma franca recuperação e ele continua sendo um excelente profissional. Agora veja, o exame toxicológico, como o Ivanildo já referiu, ele é uma ferramenta inibidora. E eu vou dar um exemplo para que vocês e em casa possam entender. Eu vou me dirigir a alguém que está escutando a gente que tem um carro. Pagou o carro é dele, usou o seu dinheiro, é sua propriedade. A minha pergunta: por que é que a pessoa tem que estar amarrada dentro da sua propriedade sempre que vai dirigir? Prevenção. Eu estou amarrado porque se eu bater com o carro, eu vou ter sofrimento, eu vou me ferir. Se eu ficar com ferimentos, quem vai cuidar de mim? É o hospital público. O hospital público gasta que dinheiro? O do público. Há uma coisa que normalmente as pessoas não entendem ou nunca se perguntaram: por que é que a obrigatoriedade do exame do cinto de segurança existe? Não é por causa da sua saúde, não, é por causa do dinheiro público. Quanto menos dinheiro eu gastar, eu, Estado, mais eu posso utilizar em outras áreas. Então veja, se nós sabemos que o cinto de segurança contribui enormemente para a redução de danos através dos acidentes, eu sei que o exame toxicológico pode não só contribuir para reduzir o consumo, mas para que ele possa detectar a doença e tratar antes que seja tarde. É uma excelente ferramenta, instrumento que as famílias, a sociedade, por exemplo, né, senhor Herculano, como seria bom nas próprias UBSs nós tivéssemos disponíveis, né, esses testes rápidos? Olha, outro dia eu tomei conhecimento que há uma ideia de um projeto de lei para que as UBS façam o exame. Ivanildo, me perdoa, médico fez um juramento de salvar vidas. Ele não precisa de leis para tratar alguém.
Um médico está no hospital, quando recebe um cidadão doente, o médico, antes de injetar a droga, tem que saber se ele ingeriu outras drogas, senão vai matar ele com overdose. Exato. Veja, Tem indivíduos casos que chegam diariamente nas emergências hospitalares, um indivíduo que ficou sem a mão, sem o pé, sem o braço, ele está morrendo com dores e o hospital não faz um exame toxicológico antes de administrar a morfina. Logo, se ele consumiu uma substância, um opiáceo, quando recebe a morfina, ele morre de overdose. Eu questionei isso várias vezes em médicos no Nordeste do país, perguntarem, e a resposta foi fazer o quê? Ou seja, nós precisamos... A gente só tem um minutinho para terminar o programa. Olha como passou rápido. Então eu vou deixar o senhor aqui finalizar para nós. Eu só queria falar das escolas. Perfeito. E dos pais. Cidadão, 46,5% dos alunos das escolas de 14 a 19 anos consomem drogas. Veja, eles não são dependentes químicos ainda, mas consomem drogas. Se nós não agirmos rapidamente, detectando, diagnosticando quem está usando a droga para que o possamos tratar, quando eles atingirem 19, 20 anos já estão dependentes químicos. A criminalidade aumenta, a insegurança social não tem paz, não há clínicas suficientes para tratar todo mundo. Então vejam, é uma situação catastrófica que São Paulo, por exemplo, que não tem nenhuma política pública neste momento relativamente às drogas, os candidatos atuais têm que pensar seriamente como resolver esse problema. Olha, senhor Herculano, eu fico frustrado por não poder dar continuidade, porque realmente é um tema super interessante. Quero que vocês, ouvintes, e quem está aí conosco no Facebook, mandem perguntas, tirem dúvidas, que a gente vai estar tentando ajudar, mas os testes toxicológicos precisam entrar definitivamente na pauta como uma forma e uma maneira de prevenir e inibir o uso de drogas nas empresas, nas escolas, nos nossos lares. É um instrumento relativamente fácil de ser utilizado e precisa ser mais conhecido pela sociedade. Eu quero deixar o meu abraço a todos que estão nos ouvindo. Se você quer resolver seu problema com a bebida ou ajudar outras pessoas a se recuperarem do alcoolismo, procure Alcoólicos Anônimos. Se preferir, adquira o livro Alcoólicos Anônimos e descubra como essa irmandade tem ajudado milhões de pessoas a se recuperarem do alcoolismo. Acesse o nosso site www.alcoolicosanonimos.org.br. Alcoólicos Anônimos. Uma vida serena e feliz sem a bebida.